Olá e sejam muito bem-vindos ao Raízes do Sinaí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério, um que está escondido na carta mais importante do apóstolo Paulo. Pensa só, na obra-prima dele sobre o pecado, a Carta aos Romanos, tem um debate rolando por baixo dos panos, uma refutação a um adversário intelectual que, olha, a maioria dos leitores nem se dá conta que existe. Então bora descobrir contra o que e contra quem Paulo estava realmente argumentando. Então vamos pensar juntos. A carta aos Romanos é tipo o tratado definitivo do apóstolo Paulo sobre o pecado, certo? Ele vai fundo na origem, no poder, na derrota do pecado, detalha tudo. Mas tem uma coisa muito esquisita. Uma ausência que grita. No meio dessa discussão toda, cadê Satanás? Cadê o diabo? Ele simplesmente não aparece. A culpa pelo pecado, segundo Paulo, cai todinha nas costas da humanidade. E olha, isso não foi deslize, não foi um acidente, foi uma escolha pensada. E a grande pergunta que fica é: por quê? Para a gente conseguir entender o raciocínio do Paulo, a gente precisa, ligar nossa máquina do tempo e voltar lá para o primeiro século. O cenário intelectual judaico daquela época. Pensa num caldeirão fervendo de ideias. A Bíblia, do jeito que a gente conhece hoje com o Antigo e Novo Testamento, ainda não estava fechadinha, sabe? Além dos textos que hoje a gente chama de canônicos, circulavam muitos outros livros super populares que influenciavam demais o jeito que o povo pensava sobre Deus, sobre o bem e, claro, sobre o mal. E o Paulo não estava escrevendo isolado do mundo numa torre de marfim, não. Pelo contrário, ele estava bem no meio dessa biblioteca de ideias, sabe? Ele estava dialogando com tudo isso. E, o que é mais importante, ele estava corrigindo o que ele enxergava como desvios perigosos da verdade. Para que o pessoal daquela época entendesse o evangelho de verdade, ele precisava primeiro desmontar, desconstruir essas teologias populares que estavam ali no meio do caminho atrapalhando. Tá, mas então, quem era o principal adversário intelectual do Paulo nesse debate silencioso? Bom, todas as evidências apontam para um texto, um livro apócrifo que era mega popular na época, A Sabedoria de Salomão. E por que era popular? Porque esse livro oferecia uma teologia, digamos, bem confortável para o seu público. Era uma teologia que exaltava a justiça de Israel e, o mais conveniente de tudo, colocava a culpa pelo mal do mundo em dois bodes expiatórios bem definidos, os gentios e uma figura externa chamada o diabo. Olha só qual era o argumento central do livro da sabedoria sobre a origem do mal. A citação é batata, é direta. Foi por meio da inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Ponto. Essa ideia de culpar uma força externa era extremamente popular e, na visão de Paulo, extremamente perigosa. E agora a resposta de Paulo, a correção direta. Olha que contraste. Paulo simplesmente ignora essa ideia de um diabo invejoso e volta direto lá para Gênesis. Ele coloca a responsabilidade firmemente nos ombros da humanidade, começando com um homem, Adão. A morte para Paulo veio pelo pecado humano, ponto final, não por causa de um ser externo. Então, o ponto crucial aqui, pessoal, é entender que Romanos 5,12 não é um versículo perdido, um comentário isolado. Não. Ele é só a pontinha do iceberg. A carta aos Romanos, inteirinha, é uma refutação sistemática, sabe? Ela é toda costurada com alusões super inteligentes para desmontar peça por peça essa teologia da culpa externa que a gente encontra lá no livro da sabedoria. Beleza, agora a gente vai entrar na parte boa. Vamos olhar as evidências diretas, o preto no branco. Vamos ver exatamente como o Paulo pega a linguagem, os temas do livro da sabedoria e vira tudo de cabeça para baixo. E ele faz isso para ensinar uma verdade muito mais profunda, uma verdade sobre a responsabilidade humana e a graça de Deus. É aqui que a gente vê a estratégia do Paulo, em plena ação. Ele vai desmontando o livro da sabedoria ponto por ponto. Quer ver? O livro da sabedoria dizia: a morte veio pelo diabo. Aí vem Paulo e corrige. Não, a morte é o juízo de Deus sobre o pecado. Sabedoria dizia: Israel é justo por natureza. Paulo responde: não há um justo, nenhum sequer. Sabedoria culpava os gentios pela idolatria. E o que Paulo faz? Ele vira o espelho e mostra que Israel também é culpado. Ele chega a subverter a famosa metáfora do oleiro, mostrando que Deus, o oleiro, tem o direito de rejeitar qualquer vaso de barro, inclusive Israel. É simplesmente uma desconstrução magistral. Então, resumindo a ópera, o que o Paulo estava fazendo era demolir os pilares de uma teologia bem perigosa. Primeiro, a ideia de um diabo para levar a culpa. Segundo, aquele orgulho de uma justiça nacional, de se achar melhor que os outros. Terceiro, o velho hábito de apontar o dedo para os outros, né? E talvez o mais importante de tudo, aquela falsa sensação de segurança, de achar que só por conhecer a lei, a pessoa já está isenta de cumprir. Ok, a gente já viu toda essa análise histórica, né? Mas agora vamos trazer isso para o nosso tempo.
Vamos falar da relevância disso tudo hoje. Porque essa discussão teológica antiga, ela não é só uma curiosidade de livro de história, não. Ela vai direto no coração da nossa vida espiritual. Aí a gente se pergunta, por que esse debate de 2000 anos atrás ainda importa? Ora, porque a nossa tendência de culpar os outros não sumiu, né? Pelo contrário, quantas vezes a gente não procura um bode expiatório, seja uma outra pessoa, o sistema, a sociedade, ou até mesmo o diabo? A gente faz isso para não encarar as nossas próprias falhas. É exatamente a mesma mentalidade que Paulo estava combatendo lá atrás. E aqui está a grande virada de chave, a grande lição. A mensagem central de Paulo é uma mudança radical de foco, uma mudança em direção à responsabilidade pessoal. Ele está argumentando que o pecado não é um monstro que ataca a gente de fora, não. É uma condição que mora dentro de cada coração humano, seja judeu, seja gentil. E é só quando a gente encara essa realidade interna, de frente, é que a gente consegue entender de verdade por que precisamos tanto da graça. É isso. No fim das contas, em vez de dar pra gente um diabo pra culpar, Paulo nos entrega um espelho. Ele desmonta essa teologia da culpa para construir uma coisa infinitamente mais poderosa. Uma teologia da graça. Uma graça que só faz sentido quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas ações. É um chamado bem direto, sabe? Pra gente parar de apontar o dedo pra fora e começar de uma vez por todas a olhar pra dentro. Então esse debate oculto de Paulo em Romanos nos deixa com uma verdade poderosa. A verdadeira liberdade não vem de achar um bode expiatório para culpar. Ela vem de encontrar o perdão por meio da responsabilidade. Bom, muito obrigado por terem acompanhado essa nossa análise de hoje. Para mais mergulhos profundos como este nas Escrituras, não deixem de se inscrever aqui no canal Raízes do Sinai. A gente se vê na próxima!